Boa tarde, boa tarde. Boa Boa tarde, tarde, doutor. doutor. Só vamos esperar mais uns 2 minutinhos para ver se o pessoal entra, daí o senhor já pode iniciar, tá bom? Então, doutor, em nome da Lafate, eu gostaria de agradecer a tua disponibilidade de estar dando a aula hoje. Tenho certeza que vai ser uma aula muito boa para todos nós, então o senhor pode iniciar quando quiser, tá? Deixa eu só partilhar a tela aqui com vocês, então. Está partilhando com vocês? Estão conseguindo ver? Sim. Sim, Sim? doutor. E está passando para vocês? Mudou? Não, tá no modo, não tá no modo apresentação ainda. Peraí, então deixa eu fazer de novo aqui. E agora, foi? Agora sim. Sim. Então, primeiro, obrigado pelo convite. É sempre bom dar uma revisada em farmacologia, porque se eu mentir para vocês dizendo que eu estudo muita farmacologia agora, seria uma mentira deslavada, né? Acho que nenhum médico, depois de velho, fica estudando muita coisa sobre farmacologia. A gente acaba aprendendo e decorando, e eu sempre digo isso, não se preocupem com doses, interações medicamentosas. A minha câmera está horrível, né? Tem um filho de 10 anos e dá esses problemas quando ele descobre que dá para jogar online com os amigos. Não se preocupem com a questão de interação medicamentosa, dose, etc. Você, usando tantas vezes uma droga, você vai acabar aprendendo isso naturalmente. Então, aquelas drogas que você usa no teu dia a dia, na tua especialidade, ou no teu trabalho, ou aquelas que você tem maior contato, naturalmente você vai aprender sobre elas, vai lembrar de interações, vai lembrar dos efeitos colaterais, isso vai acontecer espontaneamente. Agora, algumas coisas são importantes. Eu sempre gosto de, quando a gente vai conversar sobre um tema, primeiro, não ser chato de fazer 2 horas de uma apresentação que ninguém aguenta, né? Então, eu gosto de ser bem direto naquilo que a gente está conversando. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre sedativos e hipnóticos. E eu gosto de seguir um roteirinho. Então, a gente vai definir o que são sedativos e hipnóticos, né? Os principais tipos de sedativos e hipnóticos. Hoje em dia há uma briga sobre isso, que há algumas drogas já derivadas de benzodiazepínicos, que não são bem benzodiazepínicos, aonde elas estariam. Então, a gente vai ser bem tradicional nessa classificação, né? O mecanismo de ação dessas substâncias e como é o metabolismo, os efeitos adversos, as interações medicamentosas, que cuidados a gente tem que ter na prescrição, a gente conclui. E é um tema interessante, né? Ah, mas eu não vou fazer neuro, não vou fazer psiquiatria. Bom, não faz muita diferença se você não for fazer essas especialidades, porque vocês sabem que o nosso país é o segundo país do mundo em consumo de sedativos, hipnóticos e
E é um número assustador, né? Pelas inúmeras complicações, algumas a gente vai ver aqui, mas até complicações que às vezes a gente não espera. É muito comum, por exemplo, a gente ter pacientes usando benzodiazepínicos há 10 anos, há uma década, e aí no domingo à noite ele assiste o Fantástico, que faz aquela reportagem dizendo que o benzodiazepínico vai deixar ele demente, que é terrível, e ele resolve que na segunda-feira ele não toma mais, e aí na terça ele está no teu plantão com uma síndrome de abstinência absurda, né? Ou vice-versa, né? Aquela pessoa que usa 10 anos de um sedativo hipnótico e aí ele vê o marido ou a esposa que não está conseguindo dormir aquela noite por um problema, só que ele está usando há uma década, então ele já está usando 2 miligramas de um clonazepam e o marido nunca usou, a esposa aí fala, não, mas eu não tô, você não está dormindo bem, toma aqui o meu comprimidinho, que é de 2 miligramas, e o cara capota, nunca usou, né, um benzodiazepínico na vida, então a gente tem que tomar muito cuidado, porque acho que é uma questão meio até cultural no nosso país, né? Eu me lembro quando eu trabalhei fora, na França era proibido prescrever dipirona, a gente, né, só falta botar na água, tomar. Quando eu falava isso, as pessoas tinham um treco. A gente tem uma cultura de automedicação e de busca fácil pelas medicações, né? Então a gente tem que tomar certo cuidado, principalmente com drogas como essas que a gente está conversando aqui. Mas assim, eu vou ser bem direto numa introdução para vocês, para depois quem é aqueles que tiverem interesse em darem uma olhada mais profunda. Eu sempre pego como referência para mim de estudar farmacologia mais profundamente. Hoje eu peguei uns artigos para a gente conversar, mas quando eu quero ir num livro mesmo lá no tratado, eu usava na minha época era o Goodman e o Gilman. Não sei se ainda é o mesmo livro que vocês usam. Tem outros livros de farmacologia, mas é legal a gente dar uma olhada quando tem tempo. Eu brinquei que a gente não estuda mais, mas farmacologia, farmacodinâmica da droga, saber como ela funciona, meia-vida, etc., tem uma importância na nossa prática clínica. Ninguém decora todos, mas aqueles que você usa, é interessante que você tenha a noção do que está acontecendo. Bom, dito isso, o que que são drogas sedativas hipnóticas, né? A gente precisa primeiro, como dizia Voltaire, né, quando a gente quer conversar sobre alguma coisa, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir os termos, né? Então, antes de mais nada, eu vou definir o que que é uma droga sedativa hipnótica. Os fármacos sedativos hipnóticos, eles têm uma ação bastante abrangente no paciente, né? Eles são responsáveis pela redução. Quais são os objetivos que a gente quer com o fármaco? O que é um fármaco sedativo hipnótico? O próprio nome já diz, né? São fármacos que nós temos como objetivo e que funcionam reduzindo a ansiedade, né? Tendo um efeito ansiolítico, porque são drogas sedativas. Os hipnóticos, eles não causam uma redução da ansiedade diretamente, eles produzem uma indução de sonolência, o que acaba, no final das contas, tendo o mesmo efeito, porém, tem alguns efeitos colaterais mais importantes, né? Principalmente nessa questão da indução de uma sonolência rebote no dia seguinte, porque os hipnóticos normalmente têm uma meia-vida prolongada, e aí você acaba mantendo o paciente sedado mais do que você queria, porque a maior parte das vezes essas medicações nós usamos durante a noite ou em um quadro de surto muito agudo de ansiedade, mas a maioria das vezes à noite, para que no dia seguinte tente minimizar o efeito de manutenção do sono, né? O paciente continua, parece estar de ressaca o dia inteiro. Os hipnóticos fazem muito isso, né? Porque a gente tem dois grandes tipos, então, vamos dizer assim, de drogas sedativas hipnóticas. O primeiro tipo são os barbitúricos, que são essas que induzem a sonolência, que têm uma meia-vida um pouco mais comprida. E o segundo tipo são os benzodiazepínicos, né? Que são os mais famosos, diazepam, e aí os seus filhos, primos, irmãos, né? Lorazepam, alprazolam, trazepam, clonazepam. E é tão assustador, a gente estava conversando sobre a questão do uso no Brasil, que as pessoas falam assim, eu tomo umas gotinhas, né? Quando você diminui, né, bota gotinha, remedinho, você já está tentando minimizar porque você sabe que não é tão inócuo assim. Né? As pessoas fazem, usa só umas gotinhas de clonazepam. Quantas gotas você está usando? Eu comecei com 10, mas já uso um tempão, agora estou usando 30 gotas, 35. É uma super dosagem, assim, são drogas passíveis de efeitos colaterais, alguns muito tranquilos, entre aspas, como a questão da sonolência, que é tranquila desde que você esteja em casa dormindo, né? Mas se você vai dirigir, por exemplo, se você vai para um plantão, se você vai trabalhar, até não é tão tranquilo assim, até efeitos colaterais bastante graves, né? Qual o grande medo de todo mundo que usa um sedativo hipnótico é a supressão respiratória, né? A parada do drive respiratório por uma superdosagem da medicação. Então, você tem que estar, se você fizer isso, você tem que estar num local onde você tem acesso
um bom suporte médico, né, para que você possa entubar o paciente, ventilar o paciente, porque ele pode fazer uma parada respiratória mesmo, né? Por sorte não é tão comum assim, mas acontece. É difícil que se você trabalha em emergência, UTI, em algum momento na sua carreira você não veja ao menos uma supressão por uso de benzodiazepínicos, às vezes para parar uma crise convulsiva, às vezes para sedação do paciente. Então você tem que estar preparado para dar o suporte que esse paciente necessita. Bom, apesar, então, dos barbitúricos estarem nessa classe, que a gente chama de classe de medicações sedativas hipnóticas, eles não têm muita utilização na classe médica, no dia a dia do nosso trabalho, como uma droga sedativa hipnótica. Eles são muito mais usados como anticonvulsivantes, né? E eles não têm isso porque eles têm um baixo índice terapêutico. E aí é uma das poucas coisas que eu digo para vocês que eu lembro da minha farmacologia, mas eu trouxe aqui de novo, fui pesquisar para ver se eu lembrava certo, porque entender o que é um índice terapêutico é uma coisa interessante quando a gente estuda sobre drogas, né? E então a gente sabe que os barbitúricos eles não são utilizados dessa forma para diminuição de ansiedade, embora eles tenham esse efeito, mas porque eles têm um baixo índice terapêutico. Eles tanto têm esse efeito que vocês sabem que há um preconceito enorme com barbitúricos, principalmente o Gardenal, né? Se você fala assim, eu estou tomando Gardenal, há um folclore em torno dessa medicação. Por quê? Porque inicialmente era o que tinha. Os barbitúricos foram uma das primeiras drogas a serem desenvolvidas com ação no sistema nervoso central. Então, o que que você fazia? Você tratava a convulsão, no qual ele tem uma função muito boa, mas você não tinha outras drogas para tratar a esquizofrenia, para tratar a ansiedade grave. O que que você fazia? Tá com o cardenal fenobarbital em todo mundo, barbitúrico para todo mundo. Então ficou com aquela mancha no currículo que é coisa para quem tem transtorno psiquiátrico grave, para quem nem é mais isso, né? Nem se usa. Quando a gente começou a entender e ter outras drogas, sabe que não é isso, mas continua com o peso de um preconceito. Então é muito mais difícil na minha prática clínica, por exemplo, prescrever um gardenal para alguém do que prescrever, por exemplo, altíssimas doses de um clonazepam. As pessoas aceitam muito mais facilmente um benzodiazepínico com alto poder sedativo, com grande capacidade de criar dependência, do que tomar um fenobarbital pela questão de todo um preconceito que vem em cima dessa droga. Bom, mas eu falei então que ela não é mais utilizada como sedativo hipnótico porque a gente tem um baixo índice terapêutico. O que vem a ser então um índice terapêutico, né? Qual é a importância disso para uma droga, para uma substância? É, o que que é um índice terapêutico, então? O índice terapêutico ele é definido pela relação da quantidade, né, a dosagem, né, o quanto eu preciso de um fármaco para que ele cumpra a sua função terapêutica e quanto eu preciso desse fármaco para ele causar uma toxicidade. O ideal é que a gente precise de muito pouco fármaco para fazer a ação terapêutica e que precise de muito fármaco para causar toxicidade. O problema do fenobarbital, que tem um baixo índice terapêutico, é que a dose terapêutica é muito próxima da dose tóxica. Então, você não tem muito como aumentar a dose dessa medicação para atingir grandes efeitos sem já intoxicar o paciente quando eu quero uma dosagem sedativa hipnótica. Em baixas doses, ele funciona bem como anticonvulsivo, mas não tem tanto efeito sedativo hipnótico assim, por isso foi abandonado na prática clínica por esse baixo índice terapêutico. Já um alto índice terapêutico significa que a dose terapêutica ela é mais baixa do que a que pode causar toxicidade, ou seja, é um fármaco mais seguro. É o caso dos benzodiazepínicos. Para você ter uma dose tóxica de benzodiazepínicos, tem que ser uma dose muito alta. Então, você quando começa o tratamento, você pode usar uma dose menor e ele tem uma boa eficácia. A resposta é muito boa e não é próximo de uma dose tóxica que pode causar supressão respiratória. Qual é o problema? O problema é que eles têm um outro efeito, que é o de criar tolerância. Então, com o passar dos anos, você acaba tendo que ir aumentando a dose e aí você vai começando a chegar mais próximo da dose tóxica do paciente. Eu costumo brincar, assim, que eu converso muito isso com meus pacientes que eu preciso usar, e às vezes a gente precisa, não deve ter medo de usar em pacientes que têm quadros de ansiedade grave. Quando eu preciso usar uma medicação um benzodiazepínico, quando o paciente é jovem, eu tenho uma conversa muito séria, porque a gente vai tentar tirar. Porque se ele for usar durante muitos anos, ele vai acabar chegando na dose tóxica. Agora, se eu começar a usar um benzodiazepínico, que é muito raro usar em idosos, por uma série de efeitos colaterais, mas tem 98, 99 anos, usa o benzodiazepínico e não se preocupa que não vai ser por causa disso que vai atingir a dose tóxica. Você começa em doses bem baixinhas. Mas é importante sempre estar atento quando você for ajustando a dose, se você está chegando próximo à toxicidade.
Bom, como é que funcionam, então, as drogas sedativas e hipnóticas? As drogas sedativas e hipnóticas, qual é o mecanismo de ação delas, né? Eles atuam basicamente no receptor GABA, tá? Que é o ácido gama-aminobutírico. Vocês lembram que a gente tem. O cérebro da gente, qualquer função do sistema nervoso central, em sua maioria, funciona com um sistema de feedback. Né? Eu tenho alguma coisa que estimula, quando eu estimulo, ou eu tenho um receptor que diz eu fui estimulado, isso dá um estímulo de volta, que suprime aquilo que estimulou inicialmente através de uma outra droga, com efeito antagonista ou com a parada do estímulo. Então, quando a gente vai falar sobre excitabilidade do sistema nervoso central, existem inúmeros neurotransmissores. Mas, de uma maneira geral, a gente tem dois ali que são antagonistas, né? O ácido gama-aminobutírico e o glutamato, né? Que estimula, que faz com que o cérebro funcione mais, e que você tem o ácido gama-aminobutírico que bota o cérebro para funcionar mais tranquilamente, reduz os fatores de ansiedade, reduz o metabolismo cerebral. Então, quando eu uso um sedativo hipnótico, o que que eu faço? Eu faço com que haja um aumento de influxo de íons, principalmente íons cloreto, que causam assim um efeito depressor do sistema nervoso central, liberando e mimetizando a ação do ácido gama-aminobutírico. Isso diminui a ansiedade, isso diminui efeitos adversos de irritabilidade, de insônia. Você consegue, pela ação do GABA, melhorar ou diminuir o estímulo sobre o sistema nervoso central, levando à ação sedativa que a gente gostaria. Os barbitúricos, normalmente, eles aumentam a duração de abertura desses canais de cloreto regulados pelo GABA. Já os benzodiazepínicos, eles vão potencializar a ação do GABA. Tá? Eles são GABA-like, eles funcionam como se fosse o ácido gama-aminobutírico e estimulam os receptores GABAérgicos, e aí você vai ter uma potencialização de todos os efeitos que o ácido gama-aminobutírico dá no nosso sistema nervoso central, que é diminuição do metabolismo, sonolência, diminuição da ansiedade, da irritabilidade. O paciente fica mais, como eu gosto de dizer aqui, eu aprendi mais lesadinho, assim, né? Bom, esse é o básico, muito basicamente, o mecanismo de ação que a gente tem quando fala de drogas sedativas e hipnóticas. E quando a gente fala de mecanismo de ação, a gente não pode deixar de falar ou lembrar um pouquinho, lembrando que é só uma introdução, né? A gente está tentando mostrar para vocês o básico dessas drogas, o metabolismo de benzodiazepínicos e barbitúricos, ou seja, de drogas sedativas e hipnóticas. Eles normalmente são metabolizados pelo fígado. Vão ter um processo de oxidação no fígado. E essa metabolização, pela fase um, forma metabólitos através da enzima do citocromo P450. Então, a gente já sabe que drogas que são metabolizadas no citocromo P450 têm interação medicamentosa com fármacos sedativos e hipnóticos. Então, se você não conhece muito bem os meandros das interações entre um sedativo e hipnótico, mas supõe, será que vai ter interação com essa droga que eu vou fazer? Bom, essa droga que eu vou fazer tem metabolização pelo citocromo P450? Sim, então tem interação se você estiver usando um sedativo hipnótico. Depois que eles passam pela fase um, formando metabólitos, eles passam pelas reações de fase 2, vão formar glucoronídeos, e aí são excretados pela via renal através da urina os metabólitos desse fármaco. Nessa, nessa questão do metabolismo das drogas sedativas hipnóticas, nós temos uma diferença, várias diferenças, vocês já estão vendo, entre benzodiazepínicos e barbitúricos. Eu, às vezes, até acho, não sei se deveria ser classificado como sedativos hipnóticos, porque eles têm muitos efeitos diferentes. Mas mais das diferenças entre esses dois grupos de drogas é com relação à questão do metabolismo. Tá? Os benzodiazepínicos normalmente formam metabólitos ativos, ou seja, que farmacologicamente funcionam. Também formam inativos. Já os barbitúricos, eles não formam metabólitos ativos. O que isso quer dizer? Quer dizer que benzodiazepínicos têm efeito cumulativo. Como assim efeito cumulativo? Bom, se eu dou uma droga, essa droga passa pela minha metabolização no fígado, e a partir daí que ela foi metabolizada, ela tem a formação de metabólitos inativos, ou seja, ela não funciona mais, ela não tem um efeito mantido no nosso corpo. Mas os benzodiazepínicos têm formação de metabólitos que continuam ativos. Ou seja, mesmo depois que você deu a dosagem do paciente, que ele fez a passagem pelo fígado, que ele reduziu o efeito da medicação, os metabólitos que são liberados nessa passagem também são ativos.
tá? E mantém efeitos sobre o nosso organismo. Então, ele tem essa questão do efeito cumulativo, mantendo um estímulo sobre os receptores GABAérgicos mais intensos. E isso promove um aumento da resistência, porque esses receptores são estimulados com maior frequência, mais tempo sendo estimulados, e sendo estimulados mais tempo, eles precisam cada vez de maiores doses para continuarem tendo a mesma eficácia que tinha no início. Tá? Então, isso é uma coisa importante para a gente saber dos benzodiazepínicos, que um dos mecanismos pelos quais eles promovem uma certa resistência é que os metabólitos dos mesmos são ativos, então mantém-se estímulos o tempo todo, e aí como você tem um receptor que é estimulado o tempo todo, e isso acontece em várias alterações do sistema nervoso central, vou dar um exemplo de uma patologia, que é a doença de Parkinson, eu tenho uma dificuldade para os receptores de dopamina. Se eu continuo dando dopamina exógena, aquilo vai estimulando o tempo todo e deforma os receptores. Eu preciso de cada vez mais doses de dopamina para que aquilo funcione. Só que chega um momento que nem com muitas doses funciona, começa a ter muitos efeitos colaterais, porque você começa a espalhar muita dopamina na fenda sináptica. Acontece o mesmo aqui. Né? Eu tenho uma droga que foi lá e acoplou, tem um efeito GABA-like, e estimulou o receptor. Quando ela é metabolizada, os metabólitos ativos dela continuam estimulando. Então, eles vão ficar o tempo todo excitados. Eu vou precisar cada vez de mais dose dessas drogas para poder desencadear o efeito que eu gostaria de ter. E isso vocês estão começando, mas com certeza já passaram em ambulatórios, etc. Já devem ter visto pacientes que dizem: eu usava o diazepam ou o alprazolam, por exemplo, que é muito comum, pegava de 1 miligrama, quando eu comecei tomava meio. E agora eu estou começando já passei para um, agora estou passando para 1,5, ou o clonazepam tomava 4 gotinhas, agora estou em 10 gotinhas. Eu vou precisando cada vez mais doses. Aí ele diz assim: o remédio não está funcionando. O remédio está funcionando. O problema é que é uma característica farmacológica desse remédio essa necessidade de que você aumente e pode criar uma dependência sim. Tá? Bom, os metabolismos, ainda falando sobre o metabolismo dos barbitúricos, ele tem uma taxa de metabolismo muito lenta. Então, tem uma meia-vida de eliminação muito longa. Então, você tem que tomar cuidado quando você vai trocar remédio ou quando você vai aumentar a dose para a dose terapêutica. Com os benzodiazepínicos, isso não acontece, isso faz um efeito muito rápido. Já com os barbitúricos, a gente vai aumentar a pressão. Não é bem a especificidade da aula, a gente está falando mais sobre a questão de ansiedade. Mas, como o barbitúrico está dentro dos sedativos hipnóticos, para tratar, por exemplo, convulsão. Eu começo um fenobarbital, como ele tem uma meia-vida muito longa, para ele atingir dose terapêutica, ele precisa de 4 a 5 meia-vidas, ou seja, 6, 7 dias, às vezes, para atingir. Esse tem que estar muito orientado ao seu paciente que não fará efeito imediato. Né? Vai passar quase uma semana sem ter efeito a descoberto, mesmo tomando o remédio. O que é diferente dos benzodiazepínicos, que é um efeito quase imediato. Não sei se alguém aqui já tomou um benzodiazepínico, é melhor tomar e ir para a cama, né? Se a gente não está acostumado a usar, porque o efeito é muito rápido. Agora, usar um fenobarbital para que ele atinja a dosagem sérica leva alguns dias para que isso realmente funcione. Tá? Bom, se eu falo de metabolismo, se eu falo de metabólitos ativos, se eu falo de passagem hepática, é obrigatório eu tenho que falar sobre efeitos adversos. Que tipo de efeitos adversos? E é sempre o medo que todo mundo tem de prescrever alguma medicação, né? Que eu vá ter algum efeito colateral. É como eu disse para vocês, não existe droga no mundo, gente, que não tem efeito colateral. Né? De pirona tem efeito colateral, paracetamol tem efeito colateral. Toda droga tem efeito colateral. É impossível você prescrever uma que não tenha. Agora, na verdade, não é nem só para drogas, né? Isso é para medicina de uma maneira geral. Medicina, na minha concepção, é risco e benefício. Se eu acho que o benefício que eu vou ter é maior do que o risco que eu vou correr com o que eu estou fazendo, eu proponho isso ao paciente. Agora, se eu acho que o risco que eu vou correr não compensa o benefício que eu vou ter, para que eu vou fazer isso? Então, assim, eu tenho as indicações precisas de benzodiazepina. Eu não sei se alguém já conviveu ou já teve crises de ansiedade graves. Né? Se você começa um antidepressivo, por exemplo, inibidor seletivo da serotonina, que vai demorar 30 dias, 40 dias para fazer efeito, essa pessoa, ela pede, pelo amor de Deus, para você dar alguma coisa que funcione logo e tire ela daquele quadro de pânico ou de ansiedade grave. O benzodiazepínico tem uma indicação precisa. Né? A gente não precisa ter medo de iniciar, não precisa ter medo da droga
pelos efeitos colaterais. Precisa entender como essa droga funciona para saber que não é a melhor escolha você usar um benzodiazepínico como tratamento a longo prazo. Por que não é a melhor escolha? Porque tem metabólitos ativos, porque eu vou precisar de cada vez mais dose, porque ele vai criar dependência, e se ele tiver uma dose muito alta, ele pode ter mais efeitos adversos ainda. Então, esses efeitos adversos, eles são a dependência, que é um medo, né? A tolerância, ou seja, a dose utilizada não faz mais efeito, e aí ele vai ter que usar cada vez maiores doses, e quanto maior dose ele usar, mais próximo de chegar ao efeito colateral mais terrível de todos, que é a depressão exacerbada do sistema nervoso central, promovendo, às vezes, uma parada respiratória do paciente. Principalmente a parada respiratória. A parada cardíaca é mais raro, pode acontecer em dosagens muito altas, pode acontecer, mas a parada respiratória ela é muito mais frequente. Tá? Além disso, a gente tem outros efeitos, algumas vezes benéficos, outras nem tanto, né? Depende do para que você quer usar, como, por exemplo, efeitos amnésicos, né? Um efeito muito comum do uso do midazolam. Eu sou péssimo de nome comercial, tá? Mas o midazolam é o Dormonide, o mais famoso, né? O nome comercial. Tem efeito amnésico, isso é muito utilizado por anestesistas, né? Você está fazendo uma cirurgia em que você faz uma anestesia hack, por exemplo, né? E aí você não sabe muito bem o que aconteceu na sala, que tipo de impressão que o paciente vai ter na sala, além de deixar ele mais tranquilo, né? Porque quando ele está com a hack, ele está acordado. Eu sou um cirurgião, mas eu particularmente, vamos dizer assim, que alguém fosse operar meu joelho. Eu não gostaria de fazer uma hack e ficar acordado vendo os colegas pegarem as pinças, o barulho do perfurador, tudo isso. Então você faz um dormonide, além do paciente dormir ali na hora, e você numa dose baixa só tem a sedação imediata, porque metabolicamente falando, são de ação rápida, né? E ele tem um efeito colateral de amnésia, ou seja, aquele período ali exato da cirurgia, o paciente não vai recordar muito bem o que aconteceu. Então, é uma droga que tem o seu efeito para o bem e para o mal, né? Vocês podem imaginar quais para o mal quando a gente usa Dormonide para pagar, diminuir a capacidade de memória de alguém, né? Então, são muito utilizados durante o procedimento cirúrgico, fazendo com que o paciente não lembre daquilo que aconteceu, e o grande medo de todos os efeitos adversos é a depressão respiratória. Agora, é claro que não são só esses que podem acontecer. Você pode ter desde hepatite medicamentosa, são drogas que são metabolizadas no fígado, você pode ter a dermatite, você pode ter displasias sanguíneas, uma série de outros efeitos colaterais de reações atópicas ao uso dessas medicações. Alguns fármacos ainda, assim, não. Então, a gente tem menos efeitos adversos e são muito utilizados hoje em dia. E é bom que vocês já tenham um certo contato com eles, porque é o que está se dando muita preferência hoje para tratamento de ansiedade. Eles são menos potentes um pouco do que os benzodiazepínicos, mas têm muito menos efeitos colaterais do que os benzodiazepínicos, né? Principalmente esses efeitos de supressão. Né? Isso aqui. Depois pode me interromper também, tá, gente? Eu não ligo, isso não é uma coisa que me incomoda, nunca me incomodou. Então, se alguém quiser interromper, pode interromper, mas se quiserem também deixar para o final, e se eu souber responder, a gente conversa, né? Então, a gente tem usado muitas outras drogas hoje em dia, que talvez vocês já tenham tido contato com elas, que não são nem benzodiazepínicos nem barbitúricos, né? Mas a gente classifica, alguns classificam ainda dentro dessa classe de sedativos, outros já querem fazer uma classe nova para ela, que são o Zolpidem, por exemplo, a Isopiclona. Essas duas estão muito ativas no mercado nacional. A Zaleplona é um pouco menos, mas o Zolpidem, como eu falei, eu sou péssimo. É o Stilnox, o nome da comercial. Tá? É um dos mais famosos, assim. Mas é uma droga com potência sedativa semelhante ao benzodiazepínico, sem grandes efeitos adversos, no sentido de supressão respiratória, e que tem uma certa capacidade de menos metabólitos ativos, então menos capacidade de criar resistência e ter que ser aumentada a dose, mas ainda tem. Tá? Ela mesmo assim ainda tem. Ela é menos pior, mas ela ainda tem efeitos colaterais. E a isopiclona também tem isso, e também elas têm uma questão de um arcabouço do seu sono um pouco melhor do que o sono com benzodiazepínico. Se vocês já tiveram a oportunidade de ver alguém que dorme à base de benzodiazepínico, muitas vezes vocês vão ver a seguinte queixa: eu apago, eu durmo às 6, 8 horas ali da meia-vida da droga, mas eu acordo acabado, como se eu não tivesse dormido. Tá? Porque não é um arcabouço exato de aprofundamento em sono REM, em toda a sua capacidade de reposição do sono. Essas drogas já derivadas de benzodiazepínicos, como a isopiclona, o Zolpidem, eles têm um efeito melhor do arcabouço de sono
Então, faz uma regeneração melhor da nossa capacidade de sono. O que mais, então? Bom, a gente está falando de efeitos colaterais, não podia deixar de deixar um tópicozinho, né, que fale sobre especificamente a questão de interações medicamentosas. As mais óbvias, óbvio, né, são as que a gente mais vê, assim, são drogas sedativas, ou seja, drogas que promovem sonolência. Outras drogas que também promovam isso, provavelmente terão uma interação medicamentosa mais forte, que é o caso dos antihistamínicos, por exemplo, um efeito depressor do sistema nervoso central, que se você estiver usando antihistamínico e sedativo hipnótico, pode ter efeitos adversos bem graves. Tá? Então, pacientes atópicos, muito cuidado quando a gente estiver usando os dois. E muito cuidado quando você estiver usando, principalmente barbitúricos, por exemplo. Ah, eu estou usando barbitúrico, vou tirar e aí vou entrar com um antihistamínico. Lembre que a meia-vida é muito longa, então você tirou hoje e entrou amanhã, você ainda tem muito barbitúrico circulando, então a chance de um efeito colateral é muito grande. Antidepressivos tricíclicos, que também têm um efeito sedativo, têm interações, anticonvulsivantes, né, são muito comuns de serem usados, utilizados juntos, analgésicos opioides. Aqui a gente está falando principalmente daqueles que têm efeitos, desculpa, que são sinérgicos. Né? Eu estou sedando o paciente, eu uso esse grupo de droga, eu tenho efeitos sinérgicos, eu posso potencializar. Ao contrário do que as pessoas pensam, não é que você vai cortar o efeito, né? As pessoas dizem muito isso, né? Vai cortar o efeito da medicação. Na verdade, você usar um anticonvulsivo com um sedativo, como os dois têm eliminação hepática, citocromo P450, vão ficar circulando mais tempo antes de ser metabolizado, você potencializa o efeito da droga e pode ter muito mais efeitos colaterais, incluindo a supressão respiratória, por causa desse efeito sinérgico. Mas você tem efeitos sobre outros tipos de drogas, e é muito comum tomar muito cuidado, tanto com antidepressivos quanto com sedativos hipnóticos, em mulheres jovens que fazem uso de anovulatórios, pela questão da passagem hepática e do citocromo P450. Tá? Tem interação medicamentosa também. Tá? Então, você promove um aumento do efeito sedativo e, às vezes, uma diminuição do efeito anticoncepcional do anovulatório feminino. Então, você tem que tomar muito cuidado quando vai prescrever isso em pacientes que fazem uso de anovulatório. Na verdade, para neuro, a gente odeia anovulatório, né? O neuro tem pavor de anovulatório, por trombose cerebral, por uma série de outras complicações. E o anovulatório, eu sinceramente acho que é porque é para mulher usar, né? Se fosse para o homem usar, que um homem medroso já tinha inventado uma coisa melhor para usar do que anovulatório, né? Mas então tomem cuidado com essas interações medicamentosas, tá? E aí esses cuidados, eles devem ser transmitidos para a nossa prescrição médica. Então vocês têm que saber que a prescrição de sedativos hipnóticos, acho que vocês sabem disso, é num receituário especial, é um receituário que eles chamam de receituário B, que é aquele receituário azul, né? Existe o receituário A, que é aquele amarelo, que é para morfina, para metilfenidato, por exemplo, para ritalina. Existem vários tipos de receituário. No caso dos sedativos hipnóticos, é o receituário tipo B. Tá? Que são os famosos medicações de tarja preta, né, pelo risco de dependência e tolerância. O paciente cai para trás quando fala que é uma tarja preta na medicação dele, ele já fica com o cabelo em pé. É bom vocês saberem disso, porque eu, quando me formei, sempre trabalhei, fiz residência no hospital público, não sabia preencher nada de convênio, nenhuma dessas burocracias, estava sempre no hospital público, ninguém me falava isso. Isso, não, se vocês não sabem, não é difícil você conseguir a receita azul, você tem que ir na vigilância sanitária do seu município com o seu CRM e eles te liberam os números, mas é totalmente controlado, tá? Eles contam quantas receitas estão te liberando, o número de todas elas, em nome de quem estão essas receitas, para que possa ter um controle muito eficaz. Mas aí eles te liberam, você só tem que ir na gráfica e mandar imprimir o formulário de acordo com a resolução da ANS. Então, quando a gente for fazer a prescrição, tem que ter receituário, então receituário especial. Você pode até fazer um receituário comum dizendo para o paciente como ele toma, mas a receita que vale mesmo para ele conseguir na farmácia é o receituário especial. Quando a gente for prescrever, a gente tem que estar atento ao horário de administração de medicação. Tá? É muito, não é, assim, é mais comum do que vocês imaginam a gente pegar assim, clonazepam 2 miligramas, um comprimido ao dia. O médico, gente, a gente subentende que esse um ao dia é na hora de dormir, né? Porque é um benzodiazepínico, é um sedativo hipnótico. Mas não necessariamente o paciente compreende isso, não, tá? Ele pode achar que é para ele acordar e tomar de manhã.
e aí capota na cama, não consegue dormir, volta dali a 15 dias e fala, ó, esse remédio eu não consigo, porque eu não, me dá muito sono. Eu falei assim, mas tá, mas o senhor acorda com sono? Não, é que eu acordo e tomo, eu já vi isso. Aí é óbvio que vai dar muito sono. Então fiquem atentos, deixem bem claros para o paciente o horário que é para tomar. Cuidado com o uso de álcool, por uma questão óbvia de interação hepática, né? De metabolização hepática. Vamos brincar assim, bem rasteiramente na explicação farmacológica. Se meu professor de farmacologia ouvisse isso, ele me matava. Mas assim, é uma corrida, quem chegou primeiro? O benzodiazepínico. O álcool chegou depois. O que que vai acontecer? O álcool vai ficar circulando até que dê para ele ser metabolizado. E aí você vai potencializar todos os efeitos colaterais do álcool, ou vice-versa, né? Quem chegou primeiro vai primeiro ser metabolizado, o outro fica circulando. Então, muito cuidado com essa associação. As pessoas acham assim: ah, eu posso tomar um pouquinho de álcool? É que o pouquinho que o ser humano pode é bem menos do que o ser humano toma normalmente, né? Se você, não sei se vocês têm uma ideia, a gente tolera por dia 2 latinhas de cerveja, latinha, tá? Aquela normal, pequenininha, que agora tem umas latas grandes, né? Mas é aquela latinha pequena. 2 por dia. Tá? E não é para chegar no sábado, eu não tomei nenhuma, vou tomar 14, né? Porque eu tinha direito a 2 por dia, eu tomo 14 no sábado. Não, é 2 por dia, não tomou naquele dia, perdeu. Tá? Não vai acumular para o outro dia. E são 2 latinhas de cerveja ou uma taça de vinho, né? Ou uma dose de uísque, não é uma taça de vinho, ou. Quanto maior a graduação alcoólica, menor a dose que você vai poder tomar. Assim, não é impossível que você tome, né? É, uma latinha, duas de cerveja. Eu sei que tem gente que gosta, eu odeio cerveja, então para mim não tem problema. Assim. Tomaria uma só e olha lá numa tarde inteira. Nem tentaria sem álcool, porque eu acho que aí é pior ainda, né? Eu já não gosto do gosto sem álcool, qual a graça que tem, então, né? Tomar mais, cada um sabe do que gosta, mas é no máximo 2 latinhas de cerveja. Então tome cuidado com o paciente, tá? Eu normalmente digo assim, ó, se tu sabe que não vai controlar, nem começa, né? Porque se tu sabe que não vai ter o controle, para que tu vai começar? Né? Para passar mal, eu não gosto de cerveja, mas eu gosto de vinho, eu gosto de bebida destilada, por exemplo. Então, se eu não posso tomar, para que eu vou começar? Né? Se eu sei que eu não vou parar numa dose, eu estou com os amigos de tarde, um sol maravilhoso, meio da piscina, vou tomar caipirinha, eu não vou tomar uma só. Né? Você vai acabar pegando mais uma. Então, se nem começa, se você não pode. É melhor evitar. Então, muito cuidado com o uso de álcool. Tá? O uso de outras medicações, né, como a gente conversou antes, principalmente medicações que induzem sonolência e que têm metabolização hepática com o citocromo P450. Para a gente 40 minutos eu acho que tá bom, né, para a gente poder conversar mais um pouquinho depois, só para esse ano passando sobre sedativos hipnóticos, concluindo então, assim, sedativos hipnóticos são medicações que atuam no receptor de GABA. Lembrem disso, eles vão potencializar o efeito do GABA, e quando eles potencializam o GABA, eles causam um efeito depressor. Não confundam isso, né? Ah, potencializa o GABA, sim, mas o GABA deprime o sistema nervoso central. Então você potencializa uma droga que diminui o metabolismo do cérebro, então causa um efeito depressor e aí reduz a ansiedade. Como eles têm a oxidação no citocromo P450, esse tipo de medicação tem inúmeras interações medicamentosas, além de provocar intolerância e dependência. Então, muito cuidado com um cuidado holístico, já para usar uma palavra na moda aí, do médico que vai prescrever para evitar iatrogenias, para evitar que a gente acabe criando uma dependência. Normalmente a gente tem um alvo, assim, né, que é eu vou tirar esse paciente das crises ansiosas, eu uso isso durante 60, 90 dias e depois eu retiro fora. Aí deu tempo de eu entrar com uma droga que tem uma meia-vida mais longa para funcionar, e quando eu retirar o benzodiazepínico, ele já vai estar com essa outra droga em efeito terapêutico para que ele não sinta a retirada do benzodiazepínico. Tá? Então não é uma droga boa para se usar por longos anos da vida, não. Essas foram as referências que eu usei, depois bom, eu só acho que está gravando, né? Mas de qualquer forma, se alguém quiser, depois eu posso até mandar as referências. Era isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar, alguma coisa queira perguntar da prática clínica do dia a dia, eu não sou farmacologista, mas a gente acaba usando muito dessas drogas no dia a dia, né? O neuro usa bastante, né? Quem vai trabalhar com neuro e psiquiatria vai ter que saber manejar essas drogas, tá? Alguém tem alguma dúvida para o doutor, gente? Se quiser, pode falar.
Eu tenho uma dúvida, na verdade, doutor. Eu gostaria de saber se então o senhor, né, pode ser uma opinião pessoal, não sei se tem muito embasamento científico isso, mas então o Zolpidem, ele pode ser usado como uma alternativa aos benzodiazepínicos? Sim, na verdade, alguns consideram como da classe ainda de sedativos como benzodiazepínico, tá? Mas é que tem alguns efeitos diferentes. E se eu tenho que usar, e eu sinto que o paciente respondeu bem, eu uso o Zolpidem. Eu tento dar entrada hoje em dia com isopiclona, Zolpidem, não mais com clonazepam ou alprazolam, que são bem mais potentes, tá? Uhum. E a questão de desmame também é igual benzodiazepínicos, também tem que ser gradual? Tem que ser gradual também, tá? Pode causar abstinência, mesmo sendo menos potente, tá? Beleza. É só mais uma pergunta, já que Tá? ninguém se manifestou Fiquem de à vontade. perguntas ali. É, doutor, tem muitos estudos, né, hoje em dia, da relação dos benzodiazepínicos, até o senhor falou, com a demência nos idosos e tudo mais. Mas eu acredito que também com essa a nossa geração ela já está fazendo usufruto de antipsicóticos, né, de uma forma muito elevada. O senhor saberia dizer se já existe alguma tendência da população mais nova usando benzodiazepínicos? Porque normalmente, né, a gente vê o pessoal tomando Rivotril, principalmente, né, com muita frequência, assim. Tem alguns estudos em relação a isso já, doutor? Sim, o nosso país tem um alto consumo, tá, de derivados de benzodiazepínicos para uso recreacional, às vezes também, né, e antipsicóticos e outras drogas, mas também como uso terapêutico. Infelizmente, a gente tem um estudo muito alto e há sim associação com doenças degenerativas cerebrais no futuro, mas a discussão ela é mais profunda se é só o uso da droga ou se o próprio fato de você ter um quadro, por exemplo, ansioso, depressivo por anos na tua vida também é um fator de risco para que você tenha uma doença degenerativa no futuro. Eu acredito que é um somatório das duas coisas, tá? Eu acho que sim, a gente usa bastante, mas eu acho que tem sido cada vez mais claro de que isso pode ter um problema e a busca de outras saídas e outras alternativas o próprio paciente traz para você. Ah, não dá para usar outra coisa? Eu acho que você não deve ter medo de usar quando tem indicação precisa de uso. Quando não tem indicação, é melhor segurar um pouco e ser bastante parcimonioso quando a gente usar. Tá? Tá certo, doutor. Aqui nos comentários só o pessoal está elogiando a aula. Mais uma Obrigado. vez eu gostaria de agradecer, foi uma ótima aula, muito esclarecedora. Espero que o senhor tenha disponibilidade mais vezes, que eu vou Sim, continuar enchendo o saco do senhor para dar a aula, é um porque prazer. foi muito boa. E é isso, doutor. Muito obrigada, de verdade. Eu que agradeço. Depois você me manda o link, que eu também gosto de partilhar com outros alunos que querem ver, aí eu mando para eles. Tá bom? Beleza, doutor. Obrigado, Muito gente. Bom final de obrigada. semana para vocês. Muito Tchau. obrigado, igualmente. Tchau.